Oi pessoal, hoje vamos falar sobre histologia. E a histologia é a ciência que estuda os tecidos biológicos desde a sua formação até o seu funcionamento. Os tecidos humanos são formados por células com formas e funções semelhantes, além também da matriz extracelular. Como vocês podem observar aqui, temos células com formas e funções semelhantes que juntas formam um tecido. A união desses tecidos formam órgãos e os órgãos com demais estruturas do corpo formarão sistemas. A matriz extracelular que eu mencionei, ela é formada por água, colágeno e também por outras proteínas. Ela vai garantir resistência ao tecido, então, quanto maior a quantidade de matriz extracelular em determinado tecido, mais resistente esse tecido vai ser. Como no caso do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele possui uma grande quantidade de matriz extracelular. A matriz extracelular também vai servir para o transporte de substâncias entre as células e também para o transporte de células. Quando a gente fala do transporte de células, estamos nos referindo aos glóbulos brancos, que servem para defender o organismo, e aos glóbulos vermelhos, que são as hemácias, que irão transportar nutrientes e oxigênio para as células. Os tecidos humanos são divididos em 4 grandes grupos. São eles: o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. E esses 4 grandes grupos, eles serão subdivididos. O tecido epitelial, ele é formado por células extremamente unidas. E aí a gente diz que essas células, elas são justapostas. Inclusive, é por isso que esse tecido, ele é nutrido e oxigenado por capilares sanguíneos. Os capilares sanguíneos, que são vasos sanguíneos muito finos. Esse tecido, ele possui várias funções. São elas: proteção, quando a gente se refere à pele; absorção, quando encontrado no intestino, que vai absorver os nutrientes que a gente ingeriu; e também secreção, quando se trata das glândulas. O tecido epitelial, ele é dividido em tecido epitelial simples, tecido epitelial estratificado e tecido epitelial pseudoestratificado. O tecido epitelial simples, ele é chamado de simples porque ele possui uma única camada e ele também pode ser chamado de epitélio simples. Ele vai ser encontrado no intestino e ele é encontrado no intestino porque é uma região onde existe a necessidade de absorção, que, como eu falei, é a absorção de nutrientes. O tecido epitelial estratificado, ele possui 2 ou mais camadas e é por isso que a gente diz que ele é estratificado, porque possui estratos. Ele pode ser encontrado na córnea. O tecido epitelial pseudoestratificado, ele possui apenas uma camada de células, assim também como o epitélio simples. Porém, dá a impressão de possuir vários estratos, como o estratificado, apesar de possuir só uma. E isso acontece porque as suas células possuem formas e tamanhos diferentes. É o que dá essa impressão de possuir várias camadas. O tecido conjuntivo, ele também é chamado de um tecido de conexão, porque ele vai conectar um tecido ao outro. Inclusive, o tecido conjuntivo, ele vai estar presente onde não tiver a presença de um outro tecido. Então, se naquela região do corpo não tem o tecido epitelial, nem o tecido muscular, nem o tecido nervoso, lá vai ter a presença do tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo, ele possui uma grande quantidade de matriz extracelular. E aí você pensa, se possui grande quantidade de matriz extracelular, significa que esse tecido, ele é bem resistente, tá? Ele também possui muitas células e fibras, e suas células são variadas. Você vai ver quando eu falar das suas subdivisões. O tecido conjuntivo, ele possui várias funções: de nutrição, quando se trata dos glóbulos vermelhos; de preenchimento, que ele vai preencher os espaços onde não tem outros tecidos; e também de sustentação. Os tipos de tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele é subdividido em outros, que é o adiposo, cartilaginoso, ósseo, sanguíneo, hematopoético, denso, que também pode ser chamado de fibroso, e frouxo.
O tecido adiposo, ele é formado por células adiposas, também chamado de adipócitos, que são as células de gordura. E esse tecido, ele é responsável por reservar energia e também nos proteger contra o frio. O tecido cartilaginoso, ele é rígido, porém flexível. Ele vai ser encontrado em regiões onde geralmente possui ossos para garantir uma flexibilidade. O tecido ósseo, que vai ser encontrado nos ossos, ele é mais rígido que o tecido cartilaginoso e ele é calcificado, por isso a sua rigidez. Geralmente esses tecidos trabalham em conjunto. Como assim? Na coluna, onde tem vários ossos, entre cada osso existe o disco intervertebral e esse disco ele é formado de cartilagem. A cartilagem ela vai servir para garantir uma flexibilidade. Por mais que o tecido ósseo ele sirva para dar sustentação ao corpo, é necessária a cartilagem para garantir uma mobilidade. Tem também o tecido sanguíneo, que é formado pelos glóbulos vermelhos, e o tecido hematopoético, que vai formar o sangue. O tecido denso, que também pode ser chamado de fibroso, ele possui uma grande quantidade de matriz extracelular, então ele é bem resistente e ele vai ser encontrado geralmente em ligamentos, como no caso dos tendões, e também ele vai ser encontrado na derme. O tecido frouxo, ele possui uma menor quantidade de matriz extracelular e ele vai ser encontrado em todo o corpo, geralmente revestindo os órgãos. Tecido muscular. O tecido muscular, ele possui células longas, apresentam diversos nervos e é responsável pela contração e também pela movimentação do corpo. Como eu trouxe a imagem aqui, o tecido muscular ele é dividido em tecido muscular estriado esquelético, estriado cardíaco e liso, ou também chamado de não estriado. O tecido muscular estriado esquelético, ele possui essa nomenclatura porque possui estria em suas células. Além disso, as suas células são polinucleadas, ou seja, possuem vários núcleos. Esse tipo de tecido, ele possui contração voluntária. Então, você decide o momento em que você pode contrair ou não o músculo esquelético. Ele vai ser encontrado em todo o corpo, cobrindo os ossos. A sua contração, ela é rápida, ok? O músculo liso, ele é chamado de liso, porque ele não possui estria em suas células. Inclusive, é o único tipo de tecido que não possui estrias. É por isso que ele é chamado de liso. Sua contração geralmente é lenta, fraca e suas células possuem apenas um núcleo. Esse tipo de tecido possui contração involuntária, ou seja, a contração independe da sua vontade. Ele vai ser encontrado em regiões como útero, bexiga, estômago e intestino. O músculo estriado cardíaco, chamado dessa forma porque vai ser encontrado apenas no coração. A sua contração ela é forte, rápida e contínua e também involuntária. Você não decide o momento em que o seu coração vai bater ou parar de bater. É por isso que a gente diz que a sua contração é do tipo involuntária. Esse tipo de tecido possui geralmente dois ou três núcleos. O tecido nervoso. O tecido nervoso, ele é composto por neurônios e células da glia. As suas células, elas são especializadas no processamento de informações e geralmente possui pouca substância dentro da célula. Eu trouxe uma imagem aqui para representar. Aqui eu trouxe a imagem do neurônio e também das células da glia. Os neurônios que vão processar as informações, então os neurônios recebem a informação, processam e vai transportar essa informação para onde for necessário, e as células da glia, trabalhando junto com os neurônios, irão servir para nutrir, proteger e garantir a nutrição dessas células, ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Beijos e até a próxima aula.